Oi, gente, Wagner aqui. Essa é a aula 2 do módulo 1, Explorando Python. Nessa aula a gente vai ver tipos de variáveis e operações básicas nessas variáveis. Então, vou carregar o Jupyter aqui nessa pasta. Jupyter. Notebook. Bem, está aqui o Jupyter, a janela do Jupyter carregada naquela minha pasta. Vou criar um novo notebook. Chamar esse notebook de aula 2, week 1. Tipos de variáveis e operações básicas. Bem, deixa eu copiar esse nome e colocar no próprio notebook também. Vou editar essa célula para Markdown, incluir um cabeçalho aqui e rodar. Pronto. Esse é o título do nosso notebook. Nessa aula, como eu já falei, a gente vai ver os tipos básicos de variáveis e operações. Na aula seguinte a gente vai detalhar mais sobre operações, mas eu vou adiantar algumas coisas aqui sobre isso. Okay? Criar uma nova célula aqui. Então, o que é uma variável em Python? Variável é qualquer espaço na memória do computador que você consiga armazenar dados. Assim, como é que você cria esse espaço? Em Python você usa nomes. Esses nomes podem ser textos, contanto que não tem um espaço entre eles, certo? Por exemplo, se eu crio uma variável aqui, meu texto, essa pode ser uma variável em Python, ou então meu underline texto, você pode também criar como variável em Python, ou então ainda colocar uma underline no final dessa variável. Os nomes não podem começar com números e eu acho que não podem começar também com underline. Deixa eu ver meu texto, deixa eu rodar aqui para ver se dá problema. Não, podem também começar com underline. Então, outra coisa importante sobre as variáveis é que elas são sensíveis a textos de maiúsculas ou minúsculas, sensível à capitalização. O que é que quer dizer? Se, por exemplo, eu definir essa variável aqui como meu texto, com T maiúsculo, deixa eu escolher outra frase para Carolina de Sá Leitão. Para quem tem aula comigo, já faz ideia do que eu vou criar aqui. Uma outra variável eu posso também chamar de meu texto, mas com a diferença de que o M está maiúsculo, certo? Vou escrever aqui Caçarolinha de Assar Leitão. Então, vou mandar imprimir. Não confunda meu texto com M minúsculo com meu texto com M maiúsculo. Então, veja que o resultado dá diferente. Não confunda, acabei escrevendo errado aqui, confunda Carolina de Saleitão com Caçarolinha de Assar Leitão. Então, veja que, obviamente, as duas variáveis geraram resultados diferentes. Isso porque elas são, de fato, variáveis diferentes, apesar de você ler em português da mesma forma. Daí eu vou mostrar para vocês agora os tipos básicos, que é uma nova seção aqui, chamar de tipos básicos. Falar agora sobre números, uma subseção chamada de números. Então, existem os números básicos, que é inteiro e real. Você pode criar um inteiro simplesmente escrevendo esse valor inteiro, 256, por exemplo. A recebe 256. O número real você pode escrever como notação de casas decimais. Lembrando que grande maioria das linguagens de programação, principalmente linguagens estrangeiras, elas
usam ponto como separador de casas decimais e não vírgula, como é no texto em português, certo? Outra forma de escrever números reais é, por exemplo, com a notação científica, que é, por exemplo, 1,6 vezes 10, você escreve um e depois você escreve a potência. Por exemplo, se fosse o número 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, você escreveria 1,6 menos 19. Okay? Então, esses são os valores de A, B e C. E apesar de A e B e A e C serem de tipos diferentes, você pode fazer operações entre eles. Então, nessa célula aqui eu vou colocar um comentário, operações. Então, as operações que existem, eu já falei rapidamente sobre isso na primeira aula, mas a gente tem soma, subtração, multiplicação, divisão. Por exemplo, você pode escrever A vezes B igual, em texto, do lado do print, você coloca a operação aqui, certo? Outra operação básica seria a soma, A mais B. Esses espaços aqui entre os operadores e as variáveis é opcional, certo? Você não precisa realizar esses espaços, mas eu coloco para deixar um pouco mais legível o código, ver que dá o mesmo resultado, certo? Você pode escrever uma expressão completa e obter o resultado dela, por exemplo. A vezes C mais B vezes C. E aqui você observa que segue a regra da precedência das operações. Aqui o que vai ser realizado primeiro é A vezes B e A B vezes C. Depois aqui vai ser realizado a soma entre esses produtos, certo? Por falar em precedência de operações, vou escrever aqui uma operação, ela vai ser A vezes A dividido por B vezes C. Então aqui vai o desafio para você tentar deduzir o que é que seria o resultado dessa operação aqui. Se o compilador do Python vai pegar, dividir A por B, depois o resultado multiplicar por C, ou se ele vai pegar o A e dividir do resultado da multiplicação entre B e C. Veja que, nesses dois casos, cada um dá um resultado completamente diferente. Em um deles, um resultado de um número que é aproximadamente 130, né, por aí, 120 e pouco, o resultado multiplicado por C, que é um número muito pequeno, então isso vai dar um número muito pequeno. Um número vezes 10 elevado a uma potência negativa de 10. No segundo caso, se o C estiver dividindo também A, vai dar um número muito grande, né? Porque você tem um número, né, o número 256 dividindo essa multiplicação aqui. Então, o que é que você acha que vai ser o resultado? Um número muito, muito pequeno ou um número muito, muito grande? Você pode pausar o vídeo agora, tentar imaginar qual seria o resultado e voltar ao vídeo quando você tiver alguma conclusão. Então, gerando o resultado aqui, deu um número muito, muito pequeno. 2,03 vezes 10 elevado a menos 17. O que quer dizer com isso? Que ele pega A, divide por B, depois multiplica por C. Por quê? Divisão e multiplicação em programação, nenhum tem precedência sobre o outro. Ao contrário de multiplicação e soma, por exemplo. As multiplicações precedem a soma, as divisões precedem a soma e as duas também precedem a subtração. Tanto divisão quanto multiplicação precedem subtração. Aqui no caso, o que o compilador vai fazer é realizar as operações da esquerda para a direita, quando não há precedência. Aí você pode me perguntar, então como é que eu faria para pegar A e dividir pela multiplicação entre B e C? Uma forma é você utilizar parênteses. Então, o resultado de A dividido pelo resultado da multiplicação de B por C, você inclui aqui essa multiplicação em dois parênteses. Por quê? O parêntese
avisa ao compilador o seguinte: primeiro execute tudo que está dentro do parênteses, para depois fazer o resto. Então ele vai fazer a multiplicação de B por C, depois pegar A e dividir por esse resultado. Como é de se esperar, vai dar um número muito grande. De fato, ó, deu 7,96 aproximadamente, vezes 10 elevado a 20. Bem, como eu falei que você tem aqui o tipo inteiro, o tipo real, você pode obter os tipos das variáveis segundo o computador define. Deixa eu criar uma nova célula aqui, você pode usar a função type A, por exemplo. Ele vai mostrar que o A é do tipo inteiro. Se você colocar um type B, é do tipo float. Type é uma função que é intrínseca do Python. Ela serve para informar para você, informar para o usuário do Python qual é o tipo de variável que é aquela selecionada ou utilizada. Vamos ver o tipo do C também. Ó, vê aqui que eu coloquei duas funções, chamei a função type 2 vezes, mas ele só imprimiu uma vez. Por quê? Como eu falei no anexo da aula 1, no último vídeo, no Jupyter, o bloco, uma célula, é executado por completo, mas só é impresso o último resultado, a menos que você inclua a função print. Daí ele imprime os dois tipos, né? Com a função print, ele vai exibir por extenso o que a função type retorna. No caso, o B, o tipo de B é da classe do Python chamada de float. Esse nome classe aqui, class, vem de programação orientada a objetos, que é um assunto que eu vou falar brevemente mais adiante, mas é um paradigma de programação também. Talvez você está se perguntando também sobre tipo complexo, né? Eu mostrei que tem tipo real. Não mencionei, mas aqui ele retorna float, porque float é relacionado a pontos flutuantes, que na programação são os números reais. E o int, que no caso é o A, é o inteiro. Bem, você pode estar se perguntando quanto em relação aos números complexos. Você pode criar um número complexo. Vou usar aquela mesma variável, reaproveitar a variável C. Vou chamar esse complexo de 1.41 mais 0.71j. Em Python, esse j representa o i complexo. Quando ele roda, ele não gera nenhum output, mas você pode pedir para imprimir o C. Ele imprime os números complexos segundo essa formatação aqui. Se você quiser saber o tipo, você coloca type C, da classe de números complexos do Python. Para ilustrar também a operação de números complexos, deixa eu criar um outro número complexo aqui, 0.71 mais 1.41j, por exemplo. Deixa eu criar um terceiro número complexo, que vai ser, por exemplo, 2 vezes C mais D dividido por 3. Então, esse aqui é um outro exemplo de operação. Eu estou usando números complexos aqui, mas você pode usar qualquer tipo de número. Você pode fazer uma operação composta de multiplicação vezes uma soma. Veja que agora aqui eu estou precisando que o compilador use a regra de precedência dos parênteses. Ele primeiro vai resolver isso daqui para depois realizar as operações de multiplicação e soma. E como eu estou falando de número complexo, como é que você obtém, por exemplo, um módulo de número complexo? Você pode usar a função implícita por exemplo. ABS, a função implícita ABS, na verdade. ABS retorna um módulo desse número complexo, certo? Um outro tipo de variável, bem comum em programação, é o tipo de variável booleano ou lógico. Deixa eu criar nova célula em Markdown aqui. Booleano, que é também conhecido como variável lógica. Nesse tipo de variável,
Existem dois possíveis valores. Uma variável booleana, uma variável lógica, ela pode ser verdadeiro, ou true, com T maiúsculo, ou false, ou falso, né, com F maiúsculo também. Né? Então, se eu mandar aqui imprimir o tipo dessas variáveis, do A, por exemplo, o resultado é bool, que é um tipo de variável booleana, um tipo de variável lógica. Então, a gente viu números, variáveis lógicas. O terceiro tipo de variável muito comum em programação são os textos. Em Python, criar um novo markdown aqui, textos. É muito comum também você ouvir a terminologia string, para se referir às variáveis de texto. Em Python você cria uma variável de tipo de texto de forma muito simples, já até criei lá em cima, né, quando eu fui falar sobre a questão dos nomes com letras maiúsculas ou minúsculas. Você pode criar, por exemplo, uma variável chamada mensagem, chamar essa mensagem aqui de bom dia. Então você pode usar aspas simples ou aspas duplas. Bom fim de semana e bons estudos. Criar uma outra variável aqui, aluno chamado de, por exemplo, Vandenberg. Se você quiser fazer textos muito longos que extrapolam, né, o tamanho normal de uma linha, e é muito bom que se você precisar fazer isso, você não faça ao longo de uma linha só. Por exemplo, se você quer criar um texto longo, vou imaginar aqui uma mensagem que você mandaria também. Você usa um conjunto de 3 aspas, como também já falei aqui. E é ideal que você, por uma questão de estética, faça uma indentação nessa situação, seguindo uma linha. Imagina que existe uma linha ao lado dessa igualdade aqui. Então, você tente colocar o texto seguindo essa linha aqui. Por exemplo, deixa eu imaginar aqui um texto. Preciso que entregue todas as atividades. Como está ficando muito longa a linha, eu vou fazer uma quebra de linha alinhada com o início do texto que eu estou colocando aqui. Atrasadas até a data de 30 de abril de 2020. Bem, aqui você precisa colocar um espaço para quando for imprimir esse texto haver separação aqui também. Então, eu vou rodar esse código, não vai aparecer resultado porque eu não mandei imprimir. Para que apareça algum resultado, eu preciso usar ou a palavra print, ou então escrever uma das variáveis aqui, texto, por exemplo. Ele exibe um output cru, não é output de Python, mas o output do próprio Jupyter. Ele mostra o último resultado entrado aqui. Por isso que ele está meio doido assim, mas se você escrever print, aparece a mensagem bonitinha, certo? Seguindo a ordem, print mensagem, vai aparecer aquela primeira mensagem, bom dia. Você pode acessar caracteres, né, caracteres específicos daquela sua string, utilizando a notação de colchetes. Você coloca um colchete aqui e um índice daquela string. Por exemplo, o 1 ele vai retornar o segundo elemento dessa variável aqui, mensagem. O primeiro elemento é B, o segundo elemento é o O. Então, nessa segunda linha aqui, deixa eu aproveitar e exibir as linhas aqui. Pronto. Na linha 11, o resultado é a letra O. Agora, por que 1 é o segundo elemento e não o primeiro? Em linguagem de programação, em sua grande maioria, toda vez que você tem um conjunto sequencial de dados e o índice para fazer referência a esse conjunto, o 0 normalmente é o primeiro, o 1 é o segundo e assim por diante. Existe uma função intrínseca do Python chamada de len. Essa função serve para você obter o tamanho de algum conjunto de dados específicos. Depois eu volto a falar sobre ela, mas, por exemplo, se você usar essa função len e dentro
do argumento dela colocar a variável mensagem, o que ele vai retornar é o tamanho dessa variável em conjunto de letras. Por exemplo, bom dia tem 1, 2, 3, 4, contando com espaço, 5, 6, 7, 8 elementos, 8 letras. Então, se você usar len em uma variável string, vai lhe retornar o tanto de caracteres que existe ali dentro. Por exemplo, se eu utilizar isso daqui também na variável texto, que é bem extensa, ele vai contar todos os caracteres existentes, no caso 113. Porque ele está contando também todos esses espaços aqui, certo? Se você usar a função type no string, que vai lhe mostrar que é da classe str, que é a abreviação para string. Um quarto tipo de variável muito comum são as listas, certo? Eu vou falar sobre dois tipos de listas. Na verdade, existe listas e existe um outro tipo que eu estou chamando tudo isso de listas, mas o Python diferencia os dois. Existe lists e existe os dicionários. Aí você pode imaginar isso, esses dois tipos de variáveis como sendo uma lista, até um conjunto de dados, certo? Mas são dois tipos diferentes de listas. Vou criar aqui uma seção, listas. Então a gente pode ter o tipo um list. Um list o que é? Por exemplo, deixa eu criar aqui um nome, atividades pendentes. Essa minha variável aqui vai receber uma lista com as atividades que um determinado estudante tem pendentes ainda de entrega. Você cria uma lista usando um par de colchetes. Aí vou criar aqui um elemento exercícios. Então, um elemento dessa lista é um string e o valor que essa string está recebendo é a palavra exercícios. O segundo elemento, eu crio adicionando uma vírgula para entrar com um outro elemento à lista. Vou colocar aqui resenha. Se eu peço para imprimir o tipo dessa variável aqui, há alguma coisa que eu quero aproveitar para falar sobre o Jupyter. Você pode começar a escrever aqui, você não precisa escrever ou utilizar Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode começar a escrever a variável, dar um tab, que o Jupyter já vai identificar que você já gerou uma palavra muito parecida ou que comece exatamente daquela forma e vai ou sugerir ou completar para você sem você precisar escrever tudo, certo? Então, se eu pedir o tipo de atividades, ele vai retornar list, certo? É um tipo de dados também. Você pode, não precisa criar, você não é obrigado a criar somente listas com tipos de dados de texto, você pode utilizar também outros tipos de dados. Por exemplo, deixa eu criar uma lista chamada de notas. Abro colchetes aqui. Colocar uma nota 10, outra nota 6.5, outra nota 7, outra 8.5. Se eu rodar um type aqui também, nessa minha variável notas, que ele vai exibir também é list, certo? Você pode também misturar os tipos de variáveis, criar uma lista de vários tipos de variáveis. Inclusive, quando você usa a função print e inclui aqui elementos para imprimir, o que ele está fazendo é gerar uma lista de dados, depois passar para aquela função print para ser exibida. Por exemplo, um tipo de variável aqui chamado aluno1, que é uma lista também. Essa lista vai conter o nome do aluno, por exemplo, Túlio. Vou colocar aqui um número para representar uma nota do Túlio, outro número para representar uma outra nota. Aí o último elemento dessa minha lista, que agora vai ter 4 elementos, vai ser um texto agora, chamado de aprovado. Né? Vamos supor que esse meu dado aqui, aluno, é uma lista que contém 4 elementos. O primeiro elemento é o nome do aluno, no caso Túlio. O segundo é uma nota.
de uma atividade, de uma avaliação. O terceiro elemento também é uma nota. E o quarto elemento é um texto que representa a situação dele, se está aprovado ou não. Aí eu posso passar para o print todos esses dados da forma como imaginar. Por exemplo, deixa eu colocar aqui aluno underline 01. Vou pegar o primeiro elemento, para isso eu utilizo o 0 entre colchetes. Aí vou dizer que esse aluno falta entregar, na verdade não preciso desse espaço aqui, falta entregar. Vou pegar essa minha variável atividades pendentes, vou colocar o elemento 1, que é o segundo elemento no caso, e terminar esse meu print com mais, vírgula, mais, já foi, e colocar, na verdade vou terminar agora, né, meu print, usar esse meu mesmo dado do aluno, ver que ele deu um tab, ele está me sugerindo o que é que eu vou colocar aqui, aluno, colocar o 0, 1, 2, 3, elemento de número 3 aqui. Então veja o que é que ele vai exibir. Túlio, que é o elemento desse dado aqui, aluno 01. Túlio, depois segue falta entregar. Agora a variável atividades pendentes, o segundo elemento da atividades pendentes, que é resenha, vírgula, mas já foi. E agora o último dado é aluno 01, o elemento de número 3, ou quarto elemento, que é a palavra aprovado. Veja que se você mudar isso daqui para, por exemplo, reprovado, você altera também o resultado do que está no print ali embaixo, certo? Aqui a vírgula ficou fora do lugar, né? Você pode tanto não colocar como incluir bem aqui. Fica melhor. Na verdade vai aparecer ainda esse espaço aqui porque por padrão print inclui espaços entre os elementos, certo? Então vou deixar sem, depois a gente trata melhor sobre essa questão de imprimir textos bem editados, ok? O próximo tipo que eu quero falar aqui, o próximo tipo de dados, de variáveis, são os dicionários. Dicionários são dados muito interessantes porque, assim como a gente está vendo nas listas que você pode acessar dados usando os índices, dicionários também seguem essa mesma ideia, só que você pode escolher o que é que você usa para indexar os dados. Nas listas, o que é utilizado para indexar os dados são números inteiros, começando pelo 0 e indo até o tamanho da lista menos 1. Já em dicionários, o que acontece é que você pode escolher o que é que vai servir como índice ou como rótulo daquele dado. Por exemplo, vou criar aqui um dicionário, aproveitar que a gente está falando sobre notas e turmas, colocar um dicionário chamado de turma, e você cria o dicionário utilizando chaves ao invés de colchetes ou parênteses. Então, os elementos são adicionados da seguinte forma. Primeiro você diz qual é a chave ou rótulo, que é também o nome para a referência daquele dado. Por exemplo, vamos utilizar a palavra alunos ou aluno para representar a entrada daquele dado. Então, essa entrada aqui vai indicar, você pode utilizar o que quiser. Por exemplo, como é aluno, normalmente está relacionado com nomes, textos, né? Então, aqui eu vou criar uma lista, veja que eu utilizei colchetes, aí vou incluir alguns alunos aqui. Incluir o Enzo, incluir a Tabata, vou incluir o Túlio, incluir um aluno que a gente já está utilizando aqui, o Vandenberg. Certo? Então, o que é que acontece aqui? Estou criando um dado chamado de turma, e esse dado é um dicionário, porque eu estou começando com chaves, um par de chaves. E o primeiro elemento é uma lista, com 4 nomes. Se eu quiser chamar esse elemento, eu preciso usar o rótulo aluno. Okay? Vou criar um segundo elemento aqui,
Vou usar a chave notas. E esse segundo elemento também vai ser uma lista, que são as notas desses alunos. Vou colocar aqui 6, 9, 7.5 e 5, certo? Então, só para ter uma ideia aqui, estou estruturando dados da seguinte forma. É um dicionário, o primeiro elemento é uma lista com os nomes e o segundo elemento é uma lista com as notas, certo? Isso tudo aqui é só um exemplo de como utilizar dicionário. A gente vai ver outras formas de utilizar dicionário, ok? Mas isso é só um exemplo muito, muito específico. Você não precisa sempre utilizar dicionários dessa forma. Na verdade, essa não é a melhor forma de estruturar esse tipo de dados, mas para começo de conversa é a forma que eu escolhi para apresentar a vocês. Então, eu estruturei o seguinte. Esse primeiro elemento é a nota desse primeiro aluno, esse segundo elemento dessa outra lista, a nota desse segundo aluno e assim por diante. Okay? Vamos criar mais um elemento, o último elemento, chamado de faltas, que também vai ser uma lista. Aí vejam agora que o tamanho do meu código está ficando, da minha linha, na verdade, de código, está ficando muito extensa. É ideal que não fique muito extensa assim. O que eu faço? Eu quebro logo depois da primeira vírgula e começo a indentar seguindo um alinhamento que faça sentido para quem está vendo, certo? Fazer a mesma coisa com esse próximo elemento. Okay? Você não precisa estruturar dessa mesma forma. Se você quiser, você pode fazer tudo numa linha só, mas por questões de boas práticas, para quem for ler seu código depois, caso alguém vá ler algum dia, é bom que você se habitue a esse tipo de edição, de formatação. Então, esse meu último elemento do dicionário vai receber as faltas dos alunos. Vou colocar aqui 2, 1, 0 e 9. Então, pronto. Esse tipo de dado em Python, que são os dicionários, esse aqui tem 3 elementos. Esse aqui é o primeiro elemento, vírgula. Agora vem o segundo elemento, vírgula. Daí o terceiro elemento, certo? Cada elemento desses são listas. Esse primeiro é uma lista com textos. Esse segundo é uma lista com números reais. E esse terceiro é uma lista com números inteiros. Okay? Então, como faço para acessar os dados desse dicionário? Vou usar o print aqui, que é para a gente poder visualizar o resultado, certo? Print, turma, se eu simplesmente imprimir esse dicionário por completo, ele vai exibir a mesma coisa que eu entrei. Mas se eu colocar aqui colchetes e colocar aluno, o que ele vai fazer é exibir a lista, toda a lista que está rotulada pelo nome aluno. Você pode fazer a mesma coisa com notas ou faltas. Então, o que a gente tem aqui deixa eu voltar aqui para aluno. Usar também o print para a gente poder visualizar o resultado. Se você usar o type em turma, o que ele vai retornar é que turma é do tipo dict, que é a abreviação para dictionary, que é o dicionário. Se você fizer o print para turma, aí você utilizar aqui o colchetes aluno, o que é que você acha que vai resultar aqui? Aqui em cima a gente está utilizando type em um dicionário, e aqui a gente está utilizando em que tipo de dados? O que é esse turma, colchetes, aluno? Então, isso é uma lista, ok? Que é o primeiro dado, como eu havia falado, o primeiro dado desse dicionário turma. Se você fizer outra coisa que é muito interessante também, é um type em turma, aluno, e logo depois desse colchete você colocar mais um colchete, colchete 0, por exemplo. Olha só, string. Por quê? Então veja, turma é um dicionário, que são todos esses dados aqui. Turma, aluno, é uma lista, que são todos esses dados aqui, como eu havia falado anteriormente, é assim que a gente gera listas. E turma, aluno, colchete 0, é um elemento dessa lista. Então, o que a gente tem aqui, nessas 3 linhas, deixa eu exibir, pronto. Na linha 7 que a gente tem, são todos esses dados aqui, que é um dicionário. Na linha 8, o que é que a gente tem? Esse dado aqui, que é uma lista.
E na linha 9 a gente tem dessa lista, que é turma, aluno, a gente tem um elemento, o 0, que no caso é o Enzo. Então veja, se a gente pegar e imprimir cada um desses aqui sim type, pode ser que fique mais claro ainda para vocês o que representa cada uma dessas notações no dicionário. Então, na linha 10, por exemplo, eu pedi para imprimir turma, aluno, ou seja, todos os dados que tem um rótulo como aluno, que é essa lista, e no outro pedi para imprimir turma, aluno, índice 0, que são todos os dados, que é o dado que está no primeiro elemento da lista turma, aluno. Então, isso lhe dá abertura para fazer vários tipos de operações com esses dados. Por exemplo, print. Deixa eu criar uma frase aqui utilizando esse dicionário. A gente pode pegar, se referir a um aluno. Então, vou pegar turma, aluno. Vou pegar o 0 ainda. 0. Tirou. Vou escolher agora uma nota dele. Então, como é que eu faço para escolher a nota dele? Turma, notas, 0. Agora eu vou me referir às faltas que ele tem. E faltou, dicionário turmas. Agora eu vou pegar um elemento da lista faltas. E como eu estou me referindo ainda no índice 0, vou colocar aqui 0 também. Então, o resultado desse print é Enzo tirou 6 e faltou 2. Okay? Com isso eu encerro essa aula por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou então lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática.